Então vamos lá começar. Então a gente vai falar de conjuntos numéricos, né? E conjuntos numéricos a gente vai começar falando do conjunto dos números naturais, tá? Se a gente tiver o conjunto dos números naturais, os números naturais são aqueles números inteiros e são números inteiros positivos, tá? Ainda são caracterizados como números inteiros positivos. Quem mandou a pergunta, mas... Pera, qual foi a pergunta? Eu não estou vendo. Ah, tá. Não tinha visto a pergunta, Marcelo, desculpa. Estão perguntando assim, ó. No PISM, cai desvio, padrão e variância na parte de estatística? Eu não me lembro, viu, Marcela, se cai ou não. Tem que ver no edital. No edital ele especifica? Não. Não. Então, é bom deixar estudado, tá? Posso até fazer uma revisão com vocês na próxima semana sobre desvio, padrão e variância, o que vai demorar para a gente chegar lá. Viu? Então, na aula de sexta-feira eu faço uma revisão com vocês sobre desvio, padrão e variância. Beleza? Tá bom, obrigada. De nada. Então, vamos lá. O conjunto dos números naturais é o quê? É todos os números positivos inteiros, né? Então, sempre que a gente tem aqui o 0, 1, 2, 3 e assim por diante, infinitos números, a gente fala que a gente tem os conjuntos dos números naturais. E o que mais que a gente tem? A gente tem ainda esse símbolo aqui, não sei se vocês viram, esse asterisco. Sempre que tiver esse asterisco aí, significa que é sem o elemento zero, tá? Então, sempre que tiver o asterisco é sem o elemento zero e o conjunto dos naturais é caracterizado por isso. Depois, qual o próximo conjunto depois dele? O conjunto dos números inteiros. Por quê? O conjunto dos números inteiros, o nome já fala, né? Que são números inteiros, a única diferença é que eu tenho também números negativos. Tá vendo? Tenho números negativos aqui, ou seja, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, tudo entra nessa lista para formar o conjunto dos números inteiros. Então, são números inteiros, só que negativos. O pessoal está perguntando sobre o edital do SAS, gente. O edital do SAS eu não sei se saiu. Vou dar uma olhadinha. Digita assim, ó, SAS e UFVJM, para ver se saiu. Eu não lembro se saiu ou não, tá? O edital do segundo ano. Eu acredito que ainda não saiu. Não lembro. Vou dar uma olhadinha para vocês. Não vou falar sobre isso não, mas eu vou dar uma olhadinha e falo com vocês depois, tá? Na aula de amanhã. Então, ó, eu ainda posso distinguir o conjunto dos números reais aqui através de alguns símbolos. Se eu colocar positivo aqui, se eu colocar um maisinho aqui embaixo, significa que eu quero os conjuntos dos números inteiros positivos, ou seja, os números naturais. Se eu colocar um negativo, significa que eu quero os negativos, né, incluindo o zero. Beleza, se eu colocar um asterisco, significa sem o zero. Se eu colocar um asterisco positivo, que é sem o zero positivo, e colocar um asterisco negativo, significa que é negativo sem o zero. Tá? Então, esse aqui é o conjunto dos números inteiros. Aí a gente entra alguns critérios. Por exemplo, a gente tem a soma, a subtração e a multiplicação de números inteiros sempre resulta em um número inteiro, tá? Então, essa teoria é importante porque a gente tem questões de vestibular, tá? Não em Enem, que nem não cobra muito esse tipo de questão, não. Mas em vestibular, você vai ser comum encontrar aí questões onde ele fala sobre A, B e C, vai multiplicar, fazer algumas operações com esse número e quer saber se a restrição quanto a esse número, né? Então, sempre que eu tiver a soma, subtração ou multiplicação de números inteiros, vai me resultar em um número inteiro. Divisibilidade, né? O que a gente tem em divisibilidade? Divisibilidade, a gente tem o seguinte. Ele fala assim, ó, se o inteiro A, né, é diferente de zero e divisor do inteiro B, ou seja, eu falo que A divide B, né? E se a divisão de B por A for exata, ou seja, tem resto zero,
Então, ele está falando A divide B se a divisão for exata e tiver resto zero. Por exemplo, 2 é divisor de 6, né? Eu tenho 7 divide menos 21. Por quê? Menos 21 dividido por 7 é igual a menos 3. E assim por diante. Aí a gente começa a caracterizar como divisores tanto números positivos quanto números negativos. Por exemplo, quais são os divisores de 2? Os divisores de 2, eu tenho 2 positivo, 2 negativo, 1 positivo e 1 negativo. Os divisores de 3, mesma coisa. 3 positivo, negativo, 1 positivo e negativo. Divisor de 0, né? Então, o divisor de 0 são todos os números inteiros tirando 0, né? Porque 0 não divide ninguém. Os múltiplos de 2, olha só. Múltiplo é todo Ei, número. Juan. Oi. Juan, bom Oi. dia. Bom dia. Costa Júnior, tudo bem? Tudo bem? Como é que você está? Tudo tranquilo. Então tá bom demais. Cara, Cadê tu? desculpa incomodar aí, mas deixa eu dar umas boas-vindas à moçada aí. Sem problema nenhum, Pode pode ser? ficar à vontade. Desculpa aí. Fala, moçada. Tô vendo Felipe, Estevão, Reni, Yasmin, Vitor, Giovana, Sofia, todo mundo de câmera Todo mundo de câmera desligado. fechada, Costa. Fechado. Então, abre todo mundo fazendo favor, as câmeras, por favor. Eu quero falar um oi. Não, para Costa vocês abrem. Vamos lá. Ainda não vi ninguém ainda não, Juan. Você Marcela, viu, Yasmin, Júlia, Ana Luísa, Ana Cecília, Maria eu tô no Eduarda, smartphone aqui. Carlos Miguel, Ian, Tixi, Juan Isadora, Nascimento, Nicole, todo Samuel, mundo. já abriram. E Cadê o aí, restante? galera? Não vai abrir, não? Ei, Marcela e Júlia, tudo bem? Ana Luísa, Yasmin, Maria Eduarda Esteves, Isadora, Maria Clara, Isadora Cordeiro. Moçada, primeiramente, dar as boas-vindas, né? 2021. Nós vamos tentar fazer diferente, uma coisa que ainda perdura a questão da pandemia. Mas, conforme avisado aos pais e também para vocês, terceiro ano tem que ser diferente. Terceiro ano tem que ser um ano que é definitivo na vida profissional de vocês. Então, cabe entender que, nesse primeiro momento, é preciso estar ligado nos professores, é preciso estar ligado nas atividades. Os simulados Bernoulli vão ser 9 simulados. É importantíssimo que vocês façam. Os alunos do ano passado que fizeram o simulado tiveram condições de estar hoje numa faculdade, ainda tem as notas do SISU, né, para enquadramento ou não, mas isso é importante que vocês entendam o seguinte, é um ano que quem bebe água limpa sai na frente. Se eu faço as atividades, se eu presto atenção em aula, se eu faço os simulados, eu tenho condições de estar competindo lá na frente, tá bom? Continuamos aqui ao que vocês precisarem. Agora tem um grande impasse que vai ser criado. As câmaras vão ter que estar abertas. O aluno que estiver fechado, infelizmente, o professor vai falar, por exemplo, Costa Júnior, você está com a câmera fechada. Eu vou ter que te tirar se você não abrir. Se o aluno der um tempinho e não abrir, o professor vai retirar, tá bom? Isso é uma campanha não a nível de EPP, a nível nacional, exigência que está sendo solicitada e a gente tem que cumprir, tá bom? Não é nada pessoal, não é nada contra vocês, pelo contrário, a gente tem um carinho muito grande por vocês e cada um mais lindo que o outro, como que não abre essa câmera? Ó, para você ver, Sofia, com esse visual atrás. Que isso aí, Sofia? Que trem lindo.
que é isso aí? É uma pintura? É, Sofia? Mais ou menos? Chique. Tá bom? Então, assim, é o carinho que nós temos por vocês, é o carinho que vocês têm com o professor e tudo mais, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer, Duda? Eu quero, Costa. A Então pode partir falar. de quando que vai se tornar obrigatório? Que os meninos estavam querendo saber. O quê? O uso da câmera? Isso. A partir de agora, meu irmão. Tá. Então aí, para quem Tá tinha bom? perguntado, a partir de agora, viu, gente? Então é o seguinte, se, por exemplo, eu estou vendo aqui que Samuel Prates, Isadora Cordeiro, ela estava aí, depois sumiu. Se você chamar Estevão, Vitor, Felipe, se não tiver, aí sinto muito, tchau e benção, tá bom? E aí vou ter que conversar com eles conversar comigo, o motivo pelo qual eles não têm. Eu mandei para o grupo de como eles utilizarem a câmera se não tiver no notebook, tá bom? Ele tem acesso ao smartphone. Beleza. Tá legal? Beleza. Gente, 2021 porreta para todo mundo, com muita paz, muita saúde, energia. Vocês vão precisar de tudo isso, tá bom? Terceiro ano não é fácil, terceiro ano é comprometimento, é garra, é organizar o horário na parte da tarde, organizar o horário na parte da manhã e vamos que vamos, tá bom? Então, Juan, Beleza. já começa perguntar. Vitor de Carvalho, Estevão, Felipe, não tá não? Sinto Beleza. muito. Felipe que tá morto, Giovana, Hermes, Vitor Paixão, Luiz Paulo. Não abriu não? Tchau e benção. E aí depois, se quiserem, eles têm acesso às aulas, tá bom? Beleza, Costa. Valeu, velho. Um abraço. Falou, um Fique com Deus. abraço. Até mais. Tudo de bom. Então, galera, respondido aí as perguntas para quem falaram que a partir de quando seria obrigatório, a partir de agora. Então é bom estar vendo vocês, acompanhando vocês aqui. E vamos começar. Vitor de Carvalho, cadê? Câmera, tem aí? Reni. Cadê o pessoal? Samuel Prates, se você chamando aqui, vocês vão ligando. Felipe falou que está sem câmera. Conecta a câmera no celular aí. E Pedro. Giovana, Felipe, Estevão falou que está sem câmera também. Coloca o celular, viu, gente? É fácil, eu também usava o celular. Você conecta, como é que você faz, gente? Você conecta o celular por cabo no PC e instala um aplicativo chamado DroidCam ou IVCam. Tem um monte de aplicativo. Aí ele vai servir como webcam. Eu estava dando aula assim. Ou serve tanto no Android quanto no iPhone, tá bom? Deixa eu... Tá bom. Isso aqui... Deixa eu ver. Quem mais? Ô, Juan, Oi. perguntar aqui, você tá de uniforme, não, né? Não, precisa estar de uniforme não, gente. Tá? Kitamoto, cadê tu? Tô. Rian. Tá. Gente, a aula de hoje, vou deixar para que vocês instalem pelo menos o negócio aí e testem a câmera, tá? A partir de amanhã eu vou começar a tirar o pessoal da sala e vai ter acesso somente à gravação e vai levar falta na aula, tá? Orientação, a gente manda quem pode, obedece quem tem juízo. Beleza? Olha só. Cadê? Luiz Eduardo, cadê? Luiz Eduardo não deu nem sinal. Falei com ele. Tem uns que estão me dando um. Juan falou. Rian, cadê Rian?
Também não deu nem sinal. Beleza. Droidcan. Você tem dois. Tem o Droidcan, eu acho que o Droidcan é mais fácil, tá? Tem o Droidcan e tem o IVCan. Só que eu acho que o Droidcan é mais fácil. Beleza, galera, vamos lá. Então, a gente estava falando de os conjuntos numéricos, divisibilidade de múltiplos. Olha só, quais são os múltiplos de... Não dá para ver vocês aqui na telinha enquanto estiver compartilhando. Tá gravando, tá. Quais são os múltiplos que a gente tem? Né? Os múltiplos são aqueles números maiores que o que a gente tem ao final, né? Incluindo zero. Então, eu tenho aqui os múltiplos de 2. Quais são? São 0, mais e menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 6, né? Então, eu posso falar assim, que se o número é primo inteiro, né? Ele é primo se ele tiver somente como múltiplo, como divisor, né? O menos 1, o 0 e 1. Né? Vamos dizer, vamos dizer, ele é primo se ele tiver como divisor ele mesmo e 1, certo? Essa é a definição de número primo que tem. Então, se eu pegar aqui, o 2 é primo? Por quê? Porque ele é divisível por 2 e por 1. O 3 é primo? Por quê? Porque ele é divisível por 3 e por 1. O 4 é primo? Não. Por quê? Porque o 4 ele é divisível por 4, por 2 e por 1. Então, ele tem mais de 2 divisores naturais. Então, o número primo, a gente caracteriza o número primo, aquele número que tem mais de 2 divisores naturais. Beleza? E aí, a gente vai caracterizar aqui. Então, menos 2 e 2 são primos, menos 3 e 3 são primos, menos 5 e 5 são primos, e menos 7 e 7 são primos. Tá? Essa é a definição que o livro traz aí de número primo. Continuando a definição aí de alguns números, conjuntos de números, a gente tem aí o conjunto dos números racionais. Tá. O que é o conjunto dos números racionais? O conjunto dos números racionais é aquele onde a gente consegue escrever por forma de razão, tá? Então, todo número que eu consigo escrever na forma A dividido por B, né, é um conjunto dos números racionais. Por exemplo, eu tenho aqui esse conjunto dos números racionais positivos significa que são os não negativos, né? Lembrando que os mesmos símbolozinhos que a gente usa, tá aqui explicando. Se tiver um mais, significa que são só os positivos, incluindo zero. Se tiver um menos, são os negativos, incluindo zero. Se tiver com asterístico, tira o zero, né? E assim a gente pode fazer aí a restrição no nosso conjunto. Então, quais são os números que estão contidos aí nos números racionais, né? No conjunto Q? As frações, os números inteiros, né? Eu posso colocar aqui as dízimas, posso colocar todos os números que são expressos como fração no conjunto dos números racionais. E aí a gente lembra daquela regrinha que a gente usava lá no primeiro ano para transformar uma dízima periódica em quê? Em uma fração. Por exemplo, 2/3 é um número racional, por quê? Porque 2 dividido por 3 dá uma dízima, né? Esse número aqui é uma dízima, então eu posso escrever ele como 2/7. Esse número aqui, 11/6, também é uma dízima. Então, todas as dízimas são números racionais que eu posso escrever eles dessa maneira, beleza? Então, eu vou notar que todos os números, esses aqui, ó, aqui é a divisão exata, né? Também é um número racional. Eles não são dízimas, tá? Então, quando o decimal, lá, o número decimal é uma dízima periódica, ele pode ser expresso na forma de razão, ou seja, ele pertence aos números racionais, e quando ele não é expresso em dízima periódica, também ele é expresso em forma de fração. E aí tá a pergunta que eu quero fazer para vocês. Vocês sabem achar a fração geratriz? Vocês lembram como é que faz? Alguém lembra daquela regrinha que a gente usava?
Alguém lembra? Cadê o chat? Não está aparecendo aqui. Deixa eu ver. Então, olha só. A regra que a gente usava era bem simples, né? Vou até fazer no quadro aqui para vocês verem. A gente tem, colocar uma fração aqui, 0,444. Né? Como é que eu transformo isso aqui numa dízima? Vocês lembram? Tem gente que falou que não lembra, tem gente que falou que lembra. Vamos ver. 0,44. Beleza, me falaram que é 4 nonos. Tá certo isso aqui? Quem acha que tá certo? Está correto. Por quê? Porque a gente tem uma regra prática para determinar isso aqui. O livro ele traz de uma maneira diferente, mas eu vou fazer com vocês da maneira mais simples possível. Eu vou colocar as regras e vou colocar aqui para a gente fazer, calcular alguns números, tá? Vamos pensar esse número aqui, ó. 0,41777. Esse aqui era fácil de a gente fazer. E esse aqui, como é que a gente faz? Como é que a gente transforma esse número aqui em uma fração? Alguém lembra? Consegue encontrar aí? Olha só, não sei se vocês estão com o livro, mas na página 4 do livro, ele fala assim, ó. Regra prática 1. O numerador da fração coloca-se aquilo que se repete, né? Ou seja, o período. No denominador, tanto os novos quanto forem os algarismos que se repetem. No exemplo 1, né, só um algarismo que se repete. Né? Aqui, ó. Ou seja, aqui em cima eu vou colocar o 4 e aqui embaixo eu coloco o 9, porque só o 4 que se repete. Beleza. Aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou reescrever esse número, por exemplo, vou colocar aqui 417. Isso aí, Teixeira. Um 9 para cada algarismo que se repete no denominador. Isso aí. Menos 41. Olha só. 417 até o primeiro número. Depois até o número do anteperíodo. Dividido por. Olha só. Eu tenho um 9 aqui. Um 7, né? Só o 7 que se repete. Coloco um 9 por causa desse 7 aqui. Eu tenho dois números fora do período. Então, vou colocar 2 zeros. Juan, não entendi nada, nada. Então, vou escrever a regra prática aqui, tá? Então, fica 417 menos 41 sobre 900. Esse vai ser meu resultado. Por quê? Vamos lá. Fazer assim, ó. A primeira regra. Primeiro, você vai pegar os algarismos. Vamos colocar escrever todos os algarismos, tá? Não tem isso no livro, gente. Se vocês quiserem copiar, fica para lembrar isso aqui, tá? Escrever todos os algarismos até o último número do período. Último número do período. O que essa primeira regra está falando? Ou seja, escrever todos os números até o último número do período. 417 é o que eu vou escrever. 417. A segunda regra. Subtrair dos números do anteperíodo. Vocês lembram o que é anteperíodo?
Vocês lembram o que é antiperíodo? Alguém lembra? Olha só, o período, isso aí, o antiperíodo é o que não se repete. Isso aí. Então, o antiperíodo aqui é o 41, tá? Isso aí. Então, seria do antiperíodo. Então, ficaria 417 menos 41. Terceiro, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever 9 um número 9 para cada número do período, tá? Para cada número que se repete no período. Para cada número que se repete no período. Como assim, Juan? Aqui o período não é composto só por 7? Então, eu vou colocar aqui no denominador, escrever aqui, ó, no denominador, tá? Tá dando para enxergar, gente? Tá dando para enxergar o quadro? Para mim aqui tá espelhado, não sei como é que tá para vocês. Então, beleza. Então, ó, se eu vou escrever num denominador, como aqui só tem o 7, por isso que apareceu esse 9 aqui. Então, a gente já fez 417 menos 41 sobre 9. A quarta e última regra. Vou escrever aqui do lado, tá? Para caber na tela. A quarta e última regra, ela me fala o quê? Que eu vou colocar acrescentar zeros, acrescentar um zero para cada número do antiperíodo. Beleza? Então, essa é a regra prática. Então, fica 417 menos 41 sobre 900. Se eu fizer essa conta, vai me dar 376 sobre 900. Se eu simplificar essa fração, vai me dar aqui 94 sobre 225. Onde é que tá? Aqui, ó. 94 sobre 225. Vamos para o próximo número? Posso apagar o quadro? Anotaram aí? Se tivesse um número antes da vírgula, contaria como antiperíodo? Sim. Antes, sim, contaria. Peraí que minha caneta caiu, tem que pegar ali. A pergunta foi a seguinte, gente. Se tivesse um número antes da vírgula, contaria como antiperíodo? Eu posso fazer isso de duas maneiras. Posso apagar aqui? Posso apagar aqui o quadro? Já anotaram? Beleza. Então a regra está escrita. Então se eu tivesse assim, ó. Esse pano aí tá fedendo. Se eu tivesse assim, 2,14777. Como eu faria? Posso fazer de dois métodos. Eu posso fazer 2 mais isso aqui. Ou posso tentar fazer do jeito tradicional, né? Que seria o quê? Pegar o 2.147 menos 214 sobre, como só tem um 7, coloco aqui, e aqui eu coloco 2 zeros. Juan, por que você não colocou o zero desse aqui? Porque essa aqui é a parte inteira, tá bom?
Foi sanada a dúvida aí? Ficou claro? Sim. Beleza? Essa parte eu não coloco, porque é basicamente isso aqui, ó. É 2 mais, eu separo aqui. Beleza? Gente, assim que eu faço para encontrar aí os números de dízimas para frações geratrizes, tá? E aí a gente tem um outro conjunto, que é o conjunto dos números reais. E o conjunto dos números reais é que abrange basicamente todos os números, tá? Ele abrange as dízimas, abrange aí todos os números que não são dízimas, os números irracionais. Olha só. Então, ó, conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, ele é composto pelo conjunto dos números irracionais, que, ou seja, tá vendo isso aqui, ó? Eu não consigo colocar um número entre esse aqui, fazer uma dízima, né? Porque ele continua, né? Mas eu sei que ele está entre 0,1 e 0,2, né? Ou seja, ele é um número que ele não é racional, mas que ele está dentro daquele intervalo. Por isso que entrou os números irracionais. Então, ó, no exemplo de números irracionais, esse número ele praticamente não tem fim, né? As casas decimais dele não tem fim. Esse número aqui também não. Esse aqui também não. Tá vendo que tem 3 pontinhos que continua? Raízes não exatas são também do mesmo jeito. Olha aqui, ó, raízes não exatas são do mesmo jeito, ou seja, são números irracionais, não podem ser escritos na forma de razão. Então, o que ele fala? Ó, todo alfa é irracional e é irracional não nulo. Então, se eu tiver o alfa, que é irracional, mais um número racional, por exemplo, 1 mais, se eu tiver isso aqui, ó, não sei se vocês estão vendo aí meu quadro, mas se eu tiver 1 mais raiz de 3, se eu tiver 1 mais raiz de 3, né, esse número, ele é irracional, tá? Ele é irracional, é isso que está falando, ó. Então, se eu tiver 2 raiz de 3, 2 raiz de 3 é irracional. Se eu tiver raiz de 3 dividido por 3, ou se eu tiver 3 dividido por raiz de 3, só simplificando aqui de todos os métodos, olha só. Se eu colocar aqui todos eles, ó, 1 mais raiz de 3, isso é um número, isso é irracional. Todos esses números aqui, eles são irracionais, ó. Um número racional que multiplica um número irracional. Um número racional que está dividindo um número racional, irracional. Um número racional dividido pelo irracional. Todos esses aqui são irracionais, tá? E por que é importante eu conhecer esses números irracionais? Porque algumas operações não são possíveis de fazer com ele. Por exemplo, a gente não deixa número racional no denominador, né? Mas o número em si ele pode ser irracional. Olha só, a soma e subtração, multiplicação ou divisão de dois irracionais pode resultar tanto no racional quanto no irracional. Por exemplo, se eu somar a raiz de 2 mais raiz de 3, vai dar um número irracional. Se eu fizer essa multiplicação, vai dar um número irracional, tá vendo? Todos esses valores aqui, ó, vão resultar em números irracionais. Agora, olha só. Se eu fizer essas operações aqui, 2, que é um número irracional, mais esse número aqui, que também é um número irracional, vai me resultar em 1, que é um número racional. Raiz de 2 vezes a raiz de 8, dá raiz de 16, que dá 4. É um número racional. Tá vendo todos os números racionais que eu consigo formar aqui a partir de números irracionais? Por isso a importância eu conhecer aí que números racionais podem gerar, operações com números irracionais podem gerar números racionais, tá? O símbolo dos reais é usado aqui, esse Rzinho, né? É bem representado aí, e compreende, né,
todos os conjuntos aqui que a gente tem, dos racionais, quanto dos irracionais, quanto dos números inteiros e irracionais. Vou fazer um diagramazinho para vocês aqui. Na verdade, até já tem no livro. Olha só. Então, se eu quiser o conjunto dos racionais, tá vendo? Eu tenho a mesma nomenclatura aqui, o maisinho, o menos. Se eu colocar o positivo, significa que são não negativos. Se eu colocar o negativo, são os não positivos, né? Com asterisco, significa que é sem o zero. E aí a gente tem aquela parte mais que muita gente teve dificuldade ano passado não, no primeiro ano, que são os intervalos reais, né? O que representa os intervalos reais? Quantas horas aí? 34. Eu vou parar por aqui e a gente fala de intervalos reais e fazemos um exercício na aula que vem. Tá? Não quero passar rápido nessa parte não, porque essa parte de intervalos reais a gente vai precisar de um tempinho a mais, em TV conjunto aberto, fechado, se a bolinha aberta, fechada, tudo isso, tá? Galera, estamos aqui, tá? Qualquer dúvida, me chamem aí no WhatsApp, vamos botar para focar esse ano aí, eu quero ver chover a aprovação de vocês, eu quero ver dedicação e empenho de vocês, eu quero ir ver garra, tá bom? Tamo junto nessa, eu sei que a aula online não é fácil, mas, gente, vocês podem contar com a gente. Vocês têm uma equipe aí que está para apoiar vocês. Você tem a Elaine, né, que é a nossa psicóloga lá na escola. Tem o Alan, que dá um direcionamento. Acho que vocês podem procurar tanto Costa Júnior quanto eles, que todo mundo está aqui para estar dando suporte e apoio, viu, gente? Não vamos deixar lá para o final do ano, para o meio do ano, se a gente sentir alguma dificuldade que a gente está falando, não. Vamos estar falando a partir das primeiras semanas, vamos estar ajustando tudo isso, que a gente está aqui só para crescer. Beleza? Na aula de hoje era só isso. Ó, um beijão para vocês. Fico feliz em ver vocês, tá? Muito feliz. É melhor ver vocês assim do que ficar só com as câmerazinhas fechadas, de verdade. Dá um ânimo a mais pra gente. E qualquer dúvida, gente, qualquer pergunta, pode abrir o microfone durante a aula, perguntar, que a gente vai estar disposto aí. E vamos tentar tornar essa aproximação via webcam, né, mais próxima. Acho que vai facilitar para todo mundo. Tá bom? Ó, um beijão, tchau, tchau e até mais.